Temos aqui um corte do Linha de Passe falando da grande final carioca. Flamengo e Fluminense fazem a grande decisão. E para eles já tem um favorito. E o Mano Menezes falou, cara. Ele falou. Foi o único time que venceu o Flamengo de Felipe Luiz. Bem, agora a conversa é outra, é final. Agora vale título, vale taça. Bem, vamos acompanhar aqui este corte do Linha de Passe. Quero pedir a sua ajuda. Não é Pix, é o seu like. Deixa o like, inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Olha só o que eles falaram da grande final carioca. A gente ouviu Mano Menezes, depois da classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca. Recadaço aí para você que quer acompanhar o melhor da Libertadores. Falando aí sobre a classificação do Fluminense. Vamos lá. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais tem jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás, a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Bom, a única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense. Quais as chances do Fluminense diante desse Flamengo nessa final do Campeonato Carioca, Vitor Birner? Acho 60-40. Agora. Para o Flamengo. Sim. Mais opções de jogo, o time que joga bem mais vezes. O Fluminense parece que se achou nas últimas 2 semanas, fez bons resultados, bons jogos, tinha se classificado no jogo de ida contra o Volta Redonda, então não dá para exigir muito, até porque o Mano falou em poupar durante a semana, porque sabia que o time estava classificado. Sim. O Flamengo, como tem um jogo de bastante iniciativa, um jogo bem agressivo, com velocidade pelos lados. O Fluminense também tem bastante velocidade e construção pelos lados. Tem o John Arias, que é um jogador que desequilibra, tem o Cano que vem fazendo gols, porque a bola está chegando mais, ou seja, eu estou bem, sim, tenho bastante expectativa para ver o Clássico, porque eu acho que temos jogo. Vai ter jogo. Temos jogo. Temos um jogo, como se o Fluminense, obviamente, mantiver o mesmo nível, né, e o Flamengo não jogar tudo que pode, contra o Vasco não jogou, e é normal que não jogue nesse momento da temporada. Vale lembrar, muitos jogos e ainda os times estão bem longe dos seus melhores momentos do que a gente vai ver durante o ano. Nesses primeiros 3 meses aí do ano, a gente pode dizer, Marra, que este Fluminense de agora, não o Fluminense que já jogou com o Flamengo no Campeonato Carioca, foi 0-0, né? Até foi um jogo bem feio. Sim. Este Fluminense de agora é o adversário mais complicado que o Flamengo terá pela frente? Seria o Botafogo, né? Mas não foi. Bom, primeiro que o Flamengo já está jogando bem desde Você discorda dos meus 60-40? Eu acho que é por aí mesmo. O Flamengo é favorito, mas não tenho coragem de, assim, talvez o jogo nos faça rir de nós mesmos. Ah, sim. Olha só, como é que a gente pensou isso e tal. Mas antes da bola rolar, dos dois lados, o Fluminense é o time que tem dado mais trabalho para o Flamengo. O Flamengo já vem jogando bem desde que o Felipe chegou. Vem melhorando. Eu acho até que nesse ano, claro, não foi tão testado assim. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, ter times mais pesados. Vale lembrar que, se voltar no tempo 1 ano, o time do Flamengo no Campeonato Carioca da temporada passada tinha sofrido um gol só com o Tite. E todos nós, acho que acertou, tal. E depois não acertou. William, me parece que o Fluminense agora, especialmente contra times daquela estatura, o Fluminense fica mais à vontade. O Fluminense vende mais caro o metro, dificuldades para o adversário sair jogando. O Fluminense do Mano tem se dado melhor contra times dessa estatura. Isso pode ser um bom recado para a final, mas para mim o Flamengo tem um favoritismo. O Flamengo vem escaldado do trabalho que o Vasco deu.
O Vasco deu mais trabalho do que o Flamengo imaginava. Foi. Então eu imagino um Flamengo mais ligado. E ligado o Fluminense precisa estar no jogo do turno, da fase anterior, a Taça Guanabara, né? O Mano fala isso na coletiva, que a página 1 o Fluminense cumpriu direitinho. Ele consegue segurar o Flamengo. Mas para ser campeão, e é o que o Mano quer dizer, e eu acho que isso é um ganho dessa coletiva do Mano em relação à do Ramon Dias, por exemplo. O Mano está falando do que tem que fazer no campo. Tem que virar esse parafuso. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo, até porque agora o Vasco complicou em 2 primeiros tempos, é muito pouco. Eu só acho, o Vitor colocou em porcentagem 60-40, eu concordo. Se fosse aquelas fichas tradicionais que a gente dá, em 10, 6-4 eu acho pouco, porque é vantagem mínima, 6-4. Pois é, eu pensei que ele ia dar um voto quebrado ali. Não, mas só se eu quebrar a ficha. No percentual você pode quebrar. Se você tiver 10 fichas e der 6 para um lado, não são 60%? Não, são 60%, mas é vantagem mínima. Se você tem 10 fichas, você não pode dar uma outra vantagem que seja menor de 6-4. Então você acha que é o quê? 7-3? Eu vou mais para um 7-3. Eu acho que o Fluminense... Ou então você me deixa quebrar a ficha, eu faço 65-45. Mas aí vai no percentual, então. Então usa o percentual. Não. Faz a conta direitinho aí. 65-35, aí sim. Com o Thiago voltando, com a qualidade dos 2 volantes, com o trio de frente que constrói, com o Arias e o centroavante fazendo gol, o Fluminense, se jogar bem, como tem jogado esse último curto período, é um time muito perigoso. E o Flamengo? Muito perigoso. Também, muito perigoso. Por isso 60-40. Muito mais. Quero ouvir o Calçado sobre isso. Você quer falar de percentual ou quer fazer um cara a cara? Não, nenhuma coisa nem outra. 2 coisas você gosta. Fichas, percentuais, qual é o seu preferido? Eu ouvi 65-45. Falei, pô, já não, tem 65-35. Já tem 110 aí, Também ouvi. Pô, aí já... 65-35. Tem que quebrar para um e puxar do outro. Falei, aí já não dá. Cara, assim, a reforma do Fluminense, o Fluminense passou por uma reforma drástica, né? Os 2 treinadores são os treinadores do ano passado, mas o Felipe Luiz administrou um Flamengo que ele conhecia, que ele jogava, que ele conhecia profundamente, convivia, e aí implantou o jeito dele e veio trabalhando isso. O Mano teve que trabalhar com a herança de um time que não era o dele e não era do jeito que ele queria jogar. Apenas o que ele fez foi salvar o Fluminense do rebaixamento para que em 2025, esse ano aqui, pudesse ter uma reformulação. Reformulação não é com o mesmo time, é com outro time. Então, algumas contratações importantes foram feitas. É natural que este time esteja ainda um tanto atrás do que o Flamengo. Se der Flamengo, nós vamos falar, poxa, o time hoje mais... que está mais avançado ganhou, que tem os melhores jogadores ganhou. Tá. Se der Fluminense, nós vamos ter que explicar muito bem o porquê. Essa é a história. Isso é favoritismo. E é Fla-Flu. Acabou. E é Fla-Flu, né? O Fluminense costuma complicar o Flamengo. Abrupta interrupção do nosso apresentador. É bom lembrar que nesta segunda-feira... Freguesia, seu nome desde 2017 é Flamengo e Vasco. Nos últimos 32 jogos, são 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e, olha, gente, em 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Incrível. Ouvimos o Pedrinho reclamando da arbitragem, da agilidade da marcação do gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo, do Bruno Henrique. Nosso Carlos Eugênio Simon vai analisar agora o que os árbitros, o pessoal do campo e do VAR, fizeram essa tarde no Maracanã. Só quero ver. Então, aos 27, o Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo por reclamação. Contestou a decisão do árbitro e recebeu o amarelo. Depois, ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, porque ele deixa o braço no rosto do adversário. Muito claramente um lance de cartão amarelo clássico. Mas o VAR não interveio porque o VAR não pode sugerir revisão quando é para o segundo amarelo. E não era um lance de vermelho direto. Por isso, o VAR não sugeriu revisão para o Wagner, que acabou errando. E, obviamente, o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, né? E depois ele faz o gol. Não concordo. Se o VAR não pode chamar, ele não deveria ser expulso. Pronto.
porque era um lance de cartão amarelo. Como seria o segundo, ele receberia o cartão vermelho. O Wagner Magalhães é um árbitro, ele já está com uma certa idade, 45 anos de idade, ele apita de longe, ele é experiente, não é? O primeiro jogo foi o Bruno Arleu que apitou, o segundo o Wagner Magalhães, que são os dois principais árbitros da Federação Carioca. E aí ele apita um pouco de longe, não é? Ele leva o jogo, conversa na boa, mas ele estava mal posicionado, longe da jogada e deixou passar. No começo da temporada, a Comissão de Arbitragem da Federação Carioca soltou, não é, um novo protocolo do VAR. Inclusive eu tenho ele aqui em mãos e diz que a linha do impedimento, a espessura serão de 12 centímetros para privilegiar o ataque e com isso acabar com as imagens inconclusivas. Diz eles, o VAR ajuda, mas não convence. E de fato, não convence. Essa imagem que eles mostraram, uma parte da cabeça do Bruno Henrique está à frente dessa linha, mesmo dessa linha de 12. E o pé do defensor do Vasco tá onde? Isso daí ninguém fala, né? Cadê o pé do jogador do Vasco? Tá ali junto com a linha. A linha tá cobrindo o pé do cara, que dá a mesma condição da cabeça do Bruno Henrique. Ninguém fala nisso, né? São muito antes. 12 centímetros, essa linha azul, porque a vermelha ficou sobreposta. Então a azul, mesmo na azul, por esse ângulo, pela imagem que nós recebemos, a cabeça do Bruno Henrique está um pouquinho à frente, né? Mesmo com a imagem, com a linha traçada de 12 centímetros, que eles aumentaram. Isso aí quem começou foi a Premier League, hoje a Premier League tem o VAR automático, semiautomático, e o Campeonato Carioca colocou essa linha mais grossa, justamente para privilegiar o ataque. Mas no caso, a imagem que eu vi, aparece a cabeça do Bruno Henrique à frente dessa linha de 12 centímetros, portanto o gol em posição de impedimento. Faltou a projeção, porque geralmente tem aquela projeção da linha vermelha que sobe, e neste caso não aparece, não é no vídeo e nas imagens que nós recebemos. Então é um lance que é a velha questão do impedimento, que infelizmente a FIFA nessa reunião que teve agora no 1º de março não debateu, ficou para o próximo ano aquela do Arsène Wenger de ficar o corpo todo à frente, não é? Daí a base seriam os pés, não foi alterado. Então nós vamos conviver com essas polêmicas. A única saída é o impedimento semiautomático, que tomara que tenhamos aí no Campeonato Brasileiro. Isso já na Premier League, já está acontecendo. Não sei nem pra que separaram esse corte pra mim. Eu fiz aqui porque separaram. Cara, o cara só achou defeitos nos lances ali que era pró-Flamengo, cara. Poxa vida, se soubesse não tinha gravado. Mas agora eu já gravei e tá aqui. Tá aí, galera. Final definida. Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo título do Campeonato Carioca 2025. Para você tem favorito, não tem? Comente aqui, dedo no like, se inscreva no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, fui!